De encontro que o Marcelo falou ali, o Marcelo falou da questão do enfrentamento da pandemia pelo governo federal. Kelly, como é que tu viste o enfrentamento da pandemia pelo governo estadual? Nós tivemos assim ó, um reflexo em todo o Brasil. É claro que o nosso estado não foi diferente. É, tivemos, num primeiro momento, todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que. O nosso governador, na época, o governador Eduardo Leite, tomou algumas decisões acertadas, mas vejo que também algumas decisões que refletiu na economia. Então a gente sentiu porque no primeiro momento todos nós estávamos assustados. Eu mesmo, na minha família, fui acometida. Eu perdi um irmão que morava na Bahia com 60 anos pela Covid. Então, claro que a gente vivencia um momento muito difícil. Mas aqui no nosso estado, é claro que depois, num segundo momento, eu acho que a gente podia ter um pouco de flexibilidade, né? O fecha e abre, isso prejudicou muitas empresas, muitos empregos, muitas famílias. É claro que no primeiro tivemos que tomar essa preocupação, mas vi que ali no final nós já estávamos ali perdendo mais para a economia, para os empregos, para a estabilidade das pessoas do que o abre e fecha, como nós no popular a gente diz, né? Então, mas de tudo isso a gente também teve aí essas dificuldades, né? Mas acredito aí que nessa retomada, acho que como eu disse, teve acertos e erros. Se nós for botar na balança, eu acho que em 2021 a gente podia ter um pouquinho mais de flexibilização. Eu sou um crítico da atuação do governo do estado em relação ao enfrentamento da pandemia. Vários motivos. O primeiro deles, fazer a comparação do que fez o presidente Bolsonaro. Foi pra rua. Pegava o carro, ia lá pro bairro, ia lá pra zona mais carente e batia na porta das pessoas, via o que tinha na geladeira, perguntava como é que estava o enfrentamento da pandemia, enquanto o nosso governador se encerrou dentro do palácio. Primeiro erro. Segundo erro, ficou dentro do palácio pintando mapinha. Agora é vermelho, manda fechar isso. Agora tá preto, não pode comprar aquela prateleira lá do mercado. Quem Isso eu é não o entendi. governador Isso do eu não estado entendi, cara. pra me dizer o que eu posso comprar dentro do mercado? Não, Que absurdo. sentido tem isso? Terceiro, ele mandava o trabalhador então fechar a sua empresa, passar dificuldade, mas peraí, se tem a contaminação lá no negócio, na empresa desse cidadão, como é que o hospedagem tá tudo aberto? Como é que tu largava tu com Covid, daqui a pouco largava o dinheiro, eu passava, pegava o troco, por que o pedágio estava aberto e o resto tudo estava fechado? Outro erro, na minha opinião, e contradição por parte do governo do estado. Mais do que isso, eu me recordo durante a pandemia, um dos projetos que nós votamos lá na Câmara, ele previa que o repasse a estados e municípios seria igual ao ano anterior à pandemia. O que significa isso? Só quem absorveria a queda na arrecadação, que houve, foi o governo federal. Os governos estaduais e municipais receberiam o valor cheio, né? E com isso, eu notei que o governo do estado precisava colocar algumas contas em dias, mas eu não vi por parte do governo do estado, tendo esse fôlego financeiro, nenhum investimento no sentido de tentar enfrentar a pandemia. Seja comprando aí aparelhos e investindo nos hospitais aqui do estado. Eu não vi incentivo no sentido de botar algum auxílio emergencial que pudesse atender algumas categorias. Nós tínhamos aqui, por exemplo, a parte do turismo e a parte dos eventos que passou uma dificuldade muito grande. Eles até tentaram fazer um auxílio lá que nem um terço do valor conseguiu chegar na ponta, porque o governo do estado não soube fazer a gestão desse projeto. Então eu sou muito crítico à maneira como o governo do estado enfrentou a pandemia. Totalmente do que fez o governo federal, que foi saltar para a rua, foi investir dinheiro naquilo que precisava, foi identificar que não podia tratar somente saúde, e tratou muito bem a saúde, mas que tinha que também alavancar a economia e o social, e isso não foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul, na minha opinião.